Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, jogo que terminou em 2-1 para o Flamengo no Maracanã. Bom, o que eu esperava e que acabou acontecendo? Eu esperava o Atlético Paranaense jogando bem fechadinho e o Flamengo partindo para cima o tempo inteiro. Só que tem que isso acabou sendo intensificado porque o Atlético fez 1-0 num lance de sorte, num lance em que, para mim, houve uma falta do Vitor Roque no Pulgar, né? E aí a bola sobrou no Canóbio e o Canóbio acabou fazendo o gol aos 6 minutos. Um chutão para frente, o Vitor Roque ganha a dividida do Pulgar, só que tem que ir com o braço nas costas, para mim isso é falta, e aí a bola sobra para o Canóbio, que chuta da entrada na área. Para mim o Matheus Cunha poderia não se precipitar, o Matheus Cunha acabou escolhendo o canto, e facilitou bastante a vida aí do Canóbio para fazer Atlético Paranaense 1, Flamengo 0 no Maracanã. E isso dificultou bastante a vida do Flamengo, que o Sampaoli, a meu ver, ele, não vou dizer que ele errou na escalação, porque ele botou lá o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro lá na frente, né? Jogadores que não têm velocidade, o Gerson também, jogadores que não têm muita velocidade, mas que têm um poder de circulação de bola bem interessante, tá? Só que tem que, quando você encontra um paredão na frente, como era o caso lá do Atlético, o Atlético, várias das vezes no primeiro tempo, você via lá os 10 jogadores atrás da linha da bola, e em 20, 30 metros. Então isso era praticamente impossível de furar o bloqueio defensivo do Atlético, a não ser que você circulasse a bola muito rápido ou virasse o jogo, né, a todo momento, coisa que o Flamengo não fez nem uma coisa nem outra. Não virou o jogo rápido e nem circulou a bola muito rápido, tá? De um lado para o outro. Bom, o que o Sampaoli poderia ter feito? Poderia ter colocado o Bruno Henrique desde o começo? Poderia, mas talvez o Bruno Henrique ficasse encaixado na marcação do Atlético no começo. Poderia ter colocado o Luiz Araújo no começo? Poderia, só que tem que o Luiz Araújo ainda não está muito ambientado aos jogadores, enfim. Então, realmente, eu acho que para o primeiro tempo, o Sampaoli até pensou bem, só que tem que o time acabou ele circulando a bola muito lentamente e facilitando a vida do Atlético. O Flamengo criou pouquíssimo, tá? O Flamengo teve uma falta muito bem cobrada pelo Arrascaeta, acho que aos 14 minutos, que a bola passou muito perto, e uma cabeçada do Pulgar, que o Pulgar podia ter deixado ela passar para o Pedro, que de repente o Pedro teria mais chance de empatar o jogo lá no finalzinho do primeiro tempo. Mas enfim, o Flamengo acabou não conseguindo empatar o jogo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo eu imaginei que o Sampaoli viria com o Bruno Henrique, de repente já até no lugar do Vitor Hugo, tá? Mas não, ele não veio com o Bruno Henrique no segundo tempo, e aí o Flamengo acabou. Mas assim, o Flamengo veio com um poder de circulação de bola muito maior, tá? E também o Gerson, ele veio jogar numa linha mais atrás. O Gerson estava jogando como ponta esquerda e ele acabou jogando mais atrás ali, quase como um segundo volante no segundo tempo. E isso acabou beneficiando bastante porque abriu o corredor lá para o Ayrton Lucas e o Flamengo ganhou em profundidade e em velocidade no segundo tempo. E aí aos 7 minutos vem um cruzamento para a área
e a bola sobra pro Arrascaeta e o Madison, o ex-lateral direito do Vasco, estica a perna direita e faz o pênalti. E aí isso gerou reclamações do lado do Atlético, só que tem que, amigo, pra mim, o Madison já tinha feito o pênalti antes. Ele tinha tocado a mão na bola antes, tá? Mas isso é meio polêmico. Porém, ele fez pênalti no Arrascaeta e o árbitro, o Flávio de Oliveira Rodrigues, ele não quis dar o pênalti, tá? Porque é um lance, pra mim, que é lance claro. Mas ele ficou 2 minutos, cerca de 2 minutos ali, olhando no VAR e não se convencia. Ele não queria dar o pênalti, mas as imagens foram lá e comprovaram que foi pênalti. Ele foi lá e deu. E aí o Pedro bateu, mas não bateu muito bem não. Bateu a meia altura e no meio do gol. Porém, o Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, não conseguiu defender e o Flamengo acabou empatando o jogo. 1-1, e isso incendiou o jogo no segundo tempo. O Flamengo teve como partir para cima do Atlético e com mais espaço, tá? E aí o Flamengo tem uma arma chamada Bruno Henrique no banco, né? Pois é, ele entrou no segundo tempo no lugar, deixa eu ver aqui direitinho, no lugar do Vitor Hugo. O Bruno Henrique entrou no lugar do Vitor Hugo aos 22 minutos e 4 minutos depois teve uma falta do lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que tocou com a mão na bola, tentando impedir um passe do Everton Ribeiro pelo lado direito. E aí o Arrascaeta cobra a falta, amigo, e aí o Arrascaeta mete como se fosse um passe com a mão, levantamento para a área. Do outro lado, o Bruno Henrique na segunda trave, estava muito bem posicionado. A bola tinha passado inclusive pelo goleiro do Atlético. O Bruno Henrique vai lá, cabeceia e faz Flamengo 2, Atlético Paranaense 1, tá? E aí o Flamengo vira o jogo e acaba por merecer a vitória diante do Atlético Paranaense. Flamengo que teve muito mais posse de bola do que o Atlético. Flamengo que finalizou 12 vezes contra 8 do Atlético. Enfim, e esse número do Atlético só veio crescer depois dos 26 do segundo tempo. Ou seja, depois do segundo gol do Flamengo, tá? Um Atlético que não veio fechado, não. O Atlético veio jogar covardemente aqui no Maracanã, tá? O Atlético é daquele time que faz o seguinte, ó. Não vamos levar gol. Depois, não, vamos levar o mínimo de gols possível. Amigo, futebol não é assim, não. Futebol é você procurar fazer o gol. Fazer o gol. Não é procurar não levar ou levar o mínimo de gols possível. Não, é procurar fazer o gol, tá? Porque aquele gol que o Atlético fez poderia ter complicado demais a vida do Flamengo, inclusive no jogo de ontem, tá? Mas ainda bem que o Flamengo acabou conseguindo virar o jogo, ganhar e pelo menos levar a vantagem do empate, que não é lá uma grande vantagem, mas é uma vantagem importante. Bom, ontem, por exemplo, estreou o Luiz Araújo, que estreou bem, tá? O Luiz Araújo fez uma boa partida, deixou uma boa impressão, só que a gente tem que ver mais partidas dele para que a gente tenha uma conclusão melhor a respeito do futebol dele, tá bom? Bom, e hoje ficou definido que o Flamengo pega o Olímpia, né, na Libertadores, conforme a gente já falou ontem, e os 2 jogos vão ser nos dias 3 e 10 de agosto. Dia 3 no Maracanã, às 9 da noite, e no dia 10 de agosto também, às 9 da noite, jogos exclusivos na ESPN, tá? Ficou aí a dúvida se a Globo iria transmitir,
Não, a Globo vai transmitir Atlético Mineiro e Palmeiras, e aí a ESPN ficou com a exclusividade de Flamengo e Olímpia, tá bom? Essa é a minha opinião sobre esse jogão de ontem, Flamengo e Atlético Paranaense. Ainda bem conseguimos fazer diferente do ano passado, né? Onde o Flamengo pressionou bastante no primeiro jogo e não conseguiu sair do 0-0. Agora a gente leva a vantagem no empate para Curitiba e agora o Flamengo aí tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. E agora o Atlético vai ter que sair daquela tática covarde, né? Vai ter que jogar para cima, né? Aí eu quero ver o Atlético partir para cima do Flamengo. Tá bom, gente? Você que tá aqui no nosso canal é inscrito? Não? Ah, então se inscreva, por favor. Deixa aquele like maneiro. Comente nos nossos vídeos, tá bom? E que a gente agradece muito e é muito bom pro engajamento do nosso canal. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã com aí a prévia de Palmeiras e Flamengo, né? Que é um outro jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro, tá bom? Tchau, tchau, gente.